Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação, na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo de número 7 de Atos, Vamos dar continuidade então. A nossa meditação será a partir do versículo 38, mas nós vamos estar lendo a mensagem inteira para que haja um perfeito entendimento para todos. Amém, irmãos? Atos, capítulo 7, versículo 1, a seguir diz o seguinte: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouve o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José.
esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por estes visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeleu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este ouviu Deus como príncipe e libertador. A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, nosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão:
Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Maloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que lhe tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Aleluia, Pai. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia, Pai. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia, Pai. Surimicantorianda alabaia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, este é Estevão. Este é Estevão, homem, varão valoroso, levantado pelos 12 apóstolos como diácono na igreja, né? Na instituição dos diáconos. Homem cheio do Espírito Santo, da graça e do poder de Deus, tornou-se o primeiro mártir a morrer pela causa de Jesus, né? Nessa situação, dessa forma, dessa maneira, após os acontecimentos todos, né? E vamos nós aqui partir já para as meditações a partir do verso 38, mas eu quero fazer aqui algumas menções de algumas coisas aqui, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, para que nós possamos, aqui, irmãos, né? A congregação no deserto, né? A congregação no deserto, né? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Isso aconteceu, irmãos. Moisés, né? Moisés estava no Monte Sinai. Ele era pastor de ovelhas, né? Moisés, após ter matado aquele egípcio, ele fugiu para a terra de Midian, né? Aí em Midian, né? Ele conheceu a sua esposa, onde Midian era a terra do sacerdote, né? Que foi sogro de Moisés, né? E Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro, né? Ali na terra de Midian, né? Ali onde fica o Monte Sinai, né? E Moisés ali ao monte, pastoreando as ovelhas, o Senhor apareceu para ele depois de 40 anos, né? Ele já tinha 80 anos de idade. Com 40 ele matou o egípcio e fugiu, né? Para a terra de Midian. E lá o Senhor apareceu para ele num sarçal, apareceu na sarça, né? Ele pastoreando ali, e em outra mensagem a palavra fala que Moisés virou para... ele viu aquele fogo ardendo na sarça, e o fogo queimava aquele sarçal, aquela torceira de mato verde ali, né? O fogo ardia na sarça e a sarça não se consumia, a palavra afirma, né? E Moisés olhou aquilo e virou para olhar o que era. E aí o anjo do Senhor bradou com ele, dizendo, né? Não olhe para cá, que o lugar que tu estás é terra santa, tira a sandália dos teus pés, né? E aí o Senhor falou com ele essas coisas todas, né? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E Moisés, não entendendo nada, recusava, né, a ir para o Egito para poder arrancar o povo lá, porque ele temia que Faraó matasse ele. Porque ele tinha saído de lá exatamente fugido. E como é que ele ia voltar para enfrentar Faraó? Homem bravo, rei poderoso, que matava quem queria, né? A quem queria dava vida, né? E ele insistiu com Deus que não iria lá de maneira nenhuma tirar o povo de Israel, né? Mas Deus, vendo a aflição do povo, porque o José era governador do Egito, irmãos. Enquanto José era governador, né? O povo de Israel, que era 75 almas, né? Fala aqui nesta mensagem, né? Que era 75 almas que saiu de Canaã e foi por causa da fome, né? José conheceu seus irmãos, né? E mandou buscar a família inteira, né? É uma outra mensagem, eu trarei ela integralmente outro dia, mas aqui só para dar uma pincelada aqui. E aí, chegando lá, esse povo começou a crescer.
E enquanto José era vivo, não teve problema, né? Ele estava em terra alheia, terra estranha, com peregrinos, mas não eram escravizados, porque José os protegia. E quando José morreu, né, já tinha um outro faraó no lugar, que não conheceu a José, e não sabia quem era aquele, não sabia que aquele povo era povo de José, né? Sabia que era povo estrangeiro na terra do Egito, né? Isso ele sabia. E como estrangeiro na terra do Egito, tanto é que Deus fala, né? Papai falava, né, o dito popular, né, boi em terra alheia é vaca. Papai falava isto, né? E Deus fala na sua palavra, né? Em várias mensagens, mas eu gosto de mencionar muito no Salmo 82, né? A menção que Deus faz em relação, né? Defendei o pobre e o órfão, fazer justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirar-os da mão dos ímpios, né? E aí Deus fala, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? E daí o povo de Israel, né, que eram os descendentes de Jacó, né, a nação israelita, nasceu de Jacó. Os israelitas, nós somos descendentes de Abraão, né, mas os nossos pais foram as 12 tribos de Jacó, são os 12 filhos de Jacó, né, dos quais eu pertenço, todos aqueles que é um israelita de verdade, né, também pertencem a esse povo, né. E daí, glória a Deus, aleluia, Jesus, né, esse rei começou a escravizar aquele povo, porque eram estrangeiros na terra do Egito, né? Então, quer dizer, aos nossos, tudo, aos nossos inimigos, nada, né? E assim ele fazia com o povo, com aquele povo, até porque falava outra língua diferente, ainda que vivendo ali o sotaque, aprende a falar as mesmas línguas, mas o sotaque fica diferente, né? Então ele sabia, e também pelos alistamentos, né, que aquele povo era tudo estrangeiro, né? Então ele escravizava o povo não aguentava mais de tanto escravizar, o tanto que eles eram escravizados. E aqui Deus fala para Moisés, né? Deus apareceu para ele na sarça e disse para ele em seguida, né? Deus falou para ele, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Isso Estevão falando para o povo dessa forma, né? Aquilo que Moisés tinha visto e ouvido, né? E estava escrito, né? E Estevão passando para eles, né? E Deus continua falando com Moisés. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los agora. E a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Deus falando com Moisés. E Estevão continua falando. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem o constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal, né? Moisés lá atrás já agiu como defensor de um fraco, né? E assim Deus o constituiu dali para frente. E Estevão falando a este Moisés, né? A este Moisés, porque queriam saber, né? Não aceitavam, né, a justificativa de Estevão, as palavras de Estevão, né? Não resistiam Estevão pelo poder do Espírito que nele habitava, a força que ele falava, né? Foi este que os conduziu para fora fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Né? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Porque era um povo de cabeça dura, que o tempo todo se rebelava contra Moisés. O tempo todo. Foram 40 anos de peregrinação, de peleja para poder, saindo do Egito até entrar na terra prometida. Né? A distância era curta, né, em linha reta. Né? Era para chegar, digamos assim, 40 dias. Demorou 40 anos. Porque conforme o povo se rebelava e não obedecia, Deus fazia o povo andar em cerco. Né? Exatamente lapidando o povo, para que o povo estivesse pronto para obedecer. E ali os que rebelavam eram mortos,
né? Os mais velhos também morriam automaticamente. E aí até que chegou uma geração que estava pronta, que estava pura, né? Pura, né? Igual se apura animais genéticos, né? A genética de animais, né? Vai apurando, né? Dura 10 gerações, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, de modo que de animais, né? Então, basicamente, é mais ou menos vai apurando. Vai apurando para quê? Para melhorar, para melhoria genética. E no caso aqui, Deus, essa apuração era até que chegasse uma geração que obedecesse. Enquanto não obedecer, Deus ia fazendo rondar, era para chegar, não chegava, porque não adiantava, Deus não queria colocar um povo na terra prometida, para chegar lá, entrar, tomar posse da terra e andar contra Deus. Não andar nos caminhos determinados por Deus. Não obedecer às leis, os estatutos e os mandamentos. E assim Deus foi fazendo. O povo rodar. Tanto é que dos que saíram do Egito, né, eram 652 mil. Né? Todos que tinham, isso os que tinham de 20 anos acima, né? Os homens, né, de 20 anos acima, nessa contagem não entrou nem as mulheres, nem as crianças, 20 anos abaixo. Né? E desses 652 mil almas que saíram do Egito, somente 2 almas entraram na terra prometida, a terra que mana leite e mel, da qual Deus deu por possessão perpétua ao povo de Israel. Somente Josué e Caleb entrou. Os outros morreram todos, ninguém mais entrou na terra prometida. Né? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Esteve falando. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. E nós vamos entrar aqui agora, irmãos, na parte, né, onde fala exatamente da construção do bezerro de ouro. Né? E por que isso aconteceu, que eles falaram com Moisés dessa forma, né? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E o que aconteceu? E por que eles se rebelaram e fizeram isso com Arão? Arão era o irmão de Moisés, era o sacerdote, do qual Deus falava com Moisés e Moisés passava para Arão, e Arão falava com o povo ali junto com Moisés. Porque Moisés era gago, Moisés não conseguia ter uma comunicação normal para que o povo pudesse entender com facilidade tudo o que ele falava. Né? Então, Arão, né, era como tipo porta-voz de Moisés, né, só que Moisés ali junto com ele ali do lado, né, por ordenança de Moisés, dada por Deus. Né? E aí, o que aconteceu? Né? Moisés, Deus, no Monte Sinai, onde Deus apareceu na sarça para Moisés, naquele mesmo monte, quando Moisés peregrinava com o povo de Israel, né, Deus, quando chegou ali, Deus dava as leis, os 10 mandamentos, para que Moisés passasse para o povo, para que eu passasse a ter regra. Até ali não tinha muita regra, era meio liberado, cada um fazia ali de acordo com o que ouvia e entendia, mas sem restrição alguma. E a partir dali Deus deu regras, né, para como é que o povo deveria andar diante de Deus para tomar posse da terra prometida. Né? Até porque o povo, pela rebeldia do povo, então Deus deu regra para que o povo aprendesse a obedecer e cumprir.
caso contrário, não seriam punidos, né? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e tornaram ao Egito. Tornaram como? Né? Sentiram saudade do Egito, né? Apesar de todo o sofrimento e escravidão, né? Aí disseram, porque Moisés subiu ao monte e não descia. Moisés ficou no monte ali diante de Deus, recebendo de Deus todas as ordenanças durante 40 dias e 40 noites. E nesses 40 dias e 40 noites que Moisés ficou ali no Monte Sinai, não comeu e nem bebeu. Foi sustentado pela presença de Deus. E quando Moisés desceu, eles tinham aprontado, porque disseram para Arão, disseram para Arão, que era o sacerdote, dizendo, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro de ouro, fizeram um bezerro de ouro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas suas obras, e se alegraram nas obras das suas mãos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Damos sequência no desfecho dessa mensagem. Amém?